Boa noite a todas e todos. Estamos aqui para mais um seminário aberto do Instituto Langaje, primeira quinta-feira do mês. Então, é o seminário coordenado por Letícia Lantz, que hoje vai assumir a fala, né, Letícia? Sim. Às vezes tem convidado, hoje é ela mesma, que vai dizer sobre o corpo doente, a cidadania confiscada. Muito obrigada de estar aqui conosco novamente, pela sua disponibilidade, pela coordenação desse seminário. Eu te passo a palavra. Boa noite a todas as pessoas presentes. Essa é a nossa quarta intervenção já nessa série que eu propus ao Instituto Langaje, foi bem recebida, sobre as representações do corpo na sociedade. Então, eu fiz aquela primeira intervenção, fazendo uma abertura geral do assunto. Depois, a gente teve o corpo no teatro, com aquela fala do César. Depois, o corpo da criança, com a fala da Dani. E hoje, nós vamos falar sobre o corpo doente. Eu disse para quem estava na última intervenção que um ensaio que eu gosto demais é o ensaio da Susan Sontag, chamado A Doença como Metáfora, em que ela aborda ali, né, no começo, a questão da tuberculose e do câncer. Eu não vou simplesmente repetir as ideias que a Susan coloca no texto. Algumas dessas ideias que ela coloca, eu diria que já estão até superadas, mas, em grande parte, o texto é muito robusto, porque ele marca bem essa ideia que eu quero passar hoje, quero participar a todas as pessoas presentes nessa noite, né? Corpo doente como uma das piores, das mais abomináveis, das mais desamparadas representações a que o corpo humano está submetido. Sempre que eu penso no corpo doente, eu penso na nau dos insensatos, né? A stultifera navis, em latim, que é descrita de forma tão bonita pelo Foucault, o historiador de peso que era, falando dessa nave. O que era a nave dos insensatos? O barco dos insensatos, o barco dos doidos. Era simplesmente um barco que cruzava todos os rios da Europa, né? Reunindo ali pelo final da Idade Média, início da adolescência, da Renascença. O barco cruzava todo o continente europeu, os rios, e cada cidade onde ele parava, ele acolhia mais doidos. Os doidos da cidade eram enviados para a nau dos insensatos, a nave dos doidos. Essa é uma imagem que eu deixo aqui no início, mostrando o corpo doente, né? E o corpo do doido, chamado assim, né? Vamos aos pouquinhos entrando nisso, é um corpo muito, muito, muito representativo do corpo doente. Uma outra representação que vem para mim também, falando de doidos, é a cidade de Barbacena, em Minas Gerais. Barbacena, durante o século XX, a maior parte do século XX, a primeira metade do século XX, especialmente, acolheu um grande número de hospícios, né? Alguns ligados, os maiores ligados ao poder público, mas também tinha iniciativa privada. A grande característica daquele eram que os corpos doentes, os corpos dos doidos, eram simplesmente lançados naqueles campos de concentração da pior qualidade.
onde eles sofriam lobotomia, né? Onde eles sofriam choque. Essas coisas terríveis que a doutora Anísia da Silveira, nossa grande Anísia da Silveira, combateu exaustivamente, né? Para terminar agora tendo seu nome rejeitado pela atual administração pública federal para compor o livro dos heróis e heroínas da pátria. Uma coisa muito triste. Tanto há Arnaldos insensatos quanto os doidos de Babacena. Inclusive, em Minas, tem uma expressão muito comum, que é usada até hoje, que é o trem de doido. Olha, um trem de doido, menino. Se fala muito em Minas até hoje, mas pouca gente sabe a origem do trem de doido. O trem de doido era um trem de doido mesmo. E de tempos em tempos circulava pelo Brasil, assim como Arnaldos insensatos, na Idade Média, recolhendo os doidos para poder levar isso para Barbacena. Então, o povo já sabe, ó, está chegando aí o trem de doido, é um trem de doido. O trem de doido é a nau dos insensatos, do Foucault. E é sobre esse corpo doente também, cujo um cenário tão bonito, ao mesmo tempo tão terrível para ele, é a nau dos insensatos e o trem de doido. Né? O corpo doente, ele não tem autonomia. Quanto mais doente, inclusive, mais ele perde essa autonomia, essa possibilidade, né, de ter mobilidade. Né? Ele deixa de ter qualquer tipo de mobilidade dentro da sociedade, ele se torna prisioneiro, como naquela época, da nau dos insensatos ou do trem de doido, né? Pior do que isso, ele tem a cidadania confiscada pelo Estado e pelo braço médico do Estado, que o Foucault chamou tão brilhantemente de biopoder. Então, o corpo doente é o corpo que está nas mãos do biopoder, para decidir, inclusive, se ele é doente ou não. Para o corpo doente, né, a pessoa que vive dentro do corpo doente, para ela, a coisa mais importante do mundo é sarar, é ser curado. O que significa, basicamente, né, é ter restituído o status de corpo normal dentro da sociedade. É por isso que a busca da cura é uma verdadeira obsessão na vida do corpo doente. Esse corpo que, na maioria das vezes, não percebe que a sua doença vai muito além de invasões virótico-bacterianas causadas por vírus, por bactérias, por bacilos. Ele não percebe que a maior parte das doenças não é causada por essas invasões, mas pela invasão da própria sociedade. Uma das marcas principais do corpo doente é ser contagioso. Ou seja, poder contagiar outras pessoas independentemente da possibilidade de transmitir ou não a doença de que o corpo padece. Então, a doença física é também uma doença moral. Esse é um aspecto muito importante. Se a doença física é capaz de contagiar outras pessoas, também a doença moral é capaz de fazer isso. Então, é algo muito presente, por exemplo, na bancada evangélica aqui no Brasil, em que eles veem os gays como contaminando outras pessoas para se tornarem gays. Uma coisa que não tem o menor fundamento. Não é? Mas essa coisa do corpo doente que é contagioso, né?
é uma marca indelével do corpo doente. De tal forma que aplicar o rótulo de doente físico ou mental, aplicar o rótulo de doente em alguém é condenar a pessoa a um calvário, não apenas um calvário em busca da cura, de qualquer tipo de cura, que possa lhe restituir o status de pessoa normal na família, na comunidade, em toda a sociedade. Mas, ao aplicar o rótulo de doente em alguém, o que é feito é algo muito pior do que isso. É obrigar a pessoa a carregar, talvez pelo resto da vida, o estigma da doença, que transforma essa pessoa em vida não vivível, na fala lá da Judith Butler, uma vida que não tem o menor interesse para a sociedade. Por isso, a condição de corpo doente ser um dos aspectos mais abjetos das representações. Eu acho legal que o peso do estigma social sobre a doença ele pode ser visto na atitude cautelosa e até humilde, até mesmo envergonhada dos AA, os alcoólicos anônimos. Esse pessoal, nas reuniões que eles promovem, quando eles se apresentam, eles dizem, antes de mais nada, que estão em recuperação. Pouco importa terem deixado o álcool há uma semana ou há 30 anos. Estamos em recuperação. E aqui existe um outro lado cruel do corpo doente. Além dele ser contagioso, além dele receber o rótulo da sociedade, ele gera na pessoa um terrível sentimento de culpa, que a sociedade faz questão de reforçar a todo momento. Você joga um rótulo, né, que é colocado em cima da pessoa, que se transforma facilmente em estigma, né? E aí você vê claramente, por exemplo, que não existe ex-leproso. Um dos corpos doentes mais representativos do corpo doente é o corpo do leproso, né? As marcas de corpos que foram duramente deformados pela doença e que permanecem para muito além da cura, obrigando essas pessoas a viverem em guetos fechados, isolados da sociedade, dado o grau de repulsa que aquela aparência física do leproso, né, do Hansen, causa no resto da sociedade. Então, por causa da possibilidade dele contagiar outras pessoas, o doente tem que ser isolado do contato com outras pessoas e também de todas as formas de convívio social. Nós vimos isso acontecer agora durante a pandemia, né, em que o isolamento social, tanto o isolamento para evitar que as pessoas tivessem contato entre elas, quanto o isolamento da pessoa doente, foi algo muito pesado com que nós tivemos que lidar. Privadas essas pessoas, tanto as saudáveis quanto as doentes, de toda forma de convívio social. O lugar típico do doente é o hospital, é onde se tratam doentes. Um mundo totalmente à parte, que é amplamente administrado pelo biopoder. Não é? Agora, mas é no campo da saúde mental que os rótulos firmados por laudos e diagnósticos psicológicos, psiquiátricos, é nesse campo, né,
que os rótulos colam no corpo do doente e colam com total aderência e durabilidade. Assim como não existe ex-leproso, não existe ex-esquizofrênico, ex-bipolar, ex-paranoico. Uma vez diagnosticado, o corpo doente passa a ser reconhecido não pelo que ele é, mas pelo que a pessoa é. Então, olha só, no momento em que há o diagnóstico, a pessoa passa a ser sinônimo da doença. O corpo doente é a própria doença. Vocês veem os exemplos disso na história, né? Apesar do brilhantismo enorme do maior físico da nossa era, depois de Einstein, que foi Stephen Hawking, né? Ele sempre foi lembrado, antes de ser lembrado como um grande físico, ele era portador de atrofia muscular, uma doença degenerativa que o colocou na cadeira de rodas, né? Assim como ele, o genial Vincent van Gogh, que é sempre lembrado, junto com a sua arte única e inigualável, como um doente esquizofrênico. É evidente que a doença existe, né, enquanto distúrbio orgânico ou psíquico. Nem tudo é todo esse aparato social, político, religioso construído em cima dela. Mas o rótulo de doença é uma invenção e uma imposição da sociedade. Uma forma nítida, né, de rebaixar o indivíduo na hierarquia social, de punir suas ações e dissuadir novos indivíduos a ter ações semelhantes. O corpo doente, nesse caso, é um corpo exemplar, né? E vocês veem isso que em certas doenças, como aquelas que são narradas pela Susan Sontag no ensaio a que eu me referi, né? Então, a metáfora da doença. O caso, por exemplo, dos poetas e artistas românticos, né? Que sempre foi apontado, em geral, como a causa principal da tuberculose, e não o bacilo Mycobacterium tuberculosis, também conhecido como bacilo de Koch. Também para os judeus, e até hoje, para muitas religiões fundamentalistas, a hanseníase não é causada pelo bacilo de Calmette-Guerin, mas pela ira, pela vingança divina, pela punição imposta diretamente pelo Criador por comportamentos dissidentes dentro da sociedade. Aqui é um ponto muito importante, que a sociedade tem 3 maneiras de punir as pessoas dissidentes. A primeira maneira eu chamo de judicialização, transformando pessoas dissidentes em criminosos, em delinquentes, em foras da lei, né, em transgressores das normas que estão implantadas na sociedade, que constituem a ordem vigente. A única maneira que a sociedade tem de punir é patologizar, ou seja, transformar em doença o comportamento dissidente, o comportamento divergente, o comportamento transgressor. E isso aconteceu especialmente, né, quem narra isso muito bem é Foucault, tanto na História da Loucura, quanto no volume 1 da História da Sexualidade, né, em que aquela sociedade, né, uma sociedade que era, antes de tudo, higienista e positivista, né,
ela patologizou tudo. Quando vocês pegam, né, as manifestações da sexualidade humana e das identidades de gênero, que ainda não tinham esse nome, quando vocês leem, por exemplo, aquela coisa terrível chamada psicopatia sexuais, escrito por aquele alemão terrível, né? Que era o von Kramm. Infelizmente, até hoje, muitos médicos nesse país acreditam naquilo. Então, a segunda maneira da sociedade punir, alijar, excluir, invisibilizar os seus dissidentes é patologizando. Assim foi, né, com a lepra, com a tuberculose, né, com a AIDS, que é a principal manifestação da infecção por HIV, nós sabemos. Eu acho que boa parte das pessoas presentes vão lembrar que quando a AIDS surgiu, ela era uma doença de homossexuais, criada pelos homossexuais e transmitida entre homossexuais. Levou muito tempo para o restante da sociedade entender que se tratava de uma doença sexualmente transmissível e que, portanto, ia afetar mulheres, homens e gêneros heterossexuais da mesma forma que afetava os homossexuais. Então, e a terceira forma que a sociedade tem de punir seus dissidentes é pecaminizar. Tornar a coisa que a pessoa faz ou representa como um ato pecaminoso, vergonhoso, vexatório diante de Deus. O Velho Testamento está repleto de falas do Jeová pecaminizando uma série de coisas, uma série de comportamentos das pessoas que se tornam, né, execráveis diante dos olhos do Senhor. Hoje nós continuamos assim, judicializando, patologizando e pecaminizando. Em geral, essas três coisas costumam caminhar juntas. Se judicializa, se patologiza e também se pecaminiza. Foi o que aconteceu, por exemplo, né, com esse desvio sociopolítico chamado homossexualidade. Nós sabemos que até recentemente, só no início do século XXI, ela saiu dos cânones médicos, né? Saiu do Classificação Internacional de Doenças, do CID, e saiu do DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatística da Sociedade Psiquiátrica dos Estados Unidos. Judicializar, patologizar e pecaminizar. O corpo doente tem a capacidade extraordinária de ser tratado das três maneiras. A judicialização, né, do corpo doente, como eu falei, obrigando essas pessoas a viverem fora da sociedade, na nau dos insensatos, no trem de doido, ou nos guetos que foram e ainda são muito comuns no Brasil, onde moram ancenianos, né, para não ter contato com a sociedade. Então, eles não contentam só em judicializar, patologiza, né? É doença. Uma doença em si, mas quase como uma maldição do Criador em cima da pessoa que deve ter feito alguma coisa muito errada. E isso fica configurado, né, na pecaminização daquele comportamento. Finalmente, antes da gente, tempo que é sempre breve, a gente dá coisa a dizer, mas fica esse último ponto.
a gente pensar. Quem decide na nossa sociedade se alguém está doente ou não? Quem decide se algum ato ou comportamento é doença? Quem que faz isso? Não é? Porque as formas de estabelecer esses marcos, essas referências, são semelhantes àquelas que havia na Bíblia. Não tem fundamento nenhum. Não tem fundamento nenhum. E hoje, grandes transtornos mentais, né, que as pessoas costumam dizer que estão padecendo deles, não me sai da cabeça que é uma forma do biopoder, né? Submeter as pessoas, tornar os corpos doentes e ainda ganhar muito dinheiro com isso, vendendo medicamentos. Então, esse é o resumo, né, de um tema denso, complexo, mas que nos convida a pensar muitas coisas, a pensar sobre quem é esse corpo doente, como é que ele se torna doente, quem o autoriza a ser doente, por que ele se sente tão culpado em ser doente. E nos leva a pensar também sobre a responsabilidade da psicanálise em lidar com esse corpo doente. Em primeiro lugar, não deixando que ele receba rótulos. E, em segundo lugar, contribuindo para que ele descubra que não é ele que está doente, é a sociedade em que ele vive. Muito obrigada por enquanto. Nós abrimos agora, nessa altura, a fase de conversa. Perguntas, é uma fase muito importante. Muito obrigada, Letícia. Quem quiser falar pode abrir o microfone, pode também escrever no chat. Se for possível abrir as câmeras, também fica mais agradável para a gente se vendo um pouco na hora do debate. Vou falar. Boa noite, Letícia. Kátia. Boa noite. Você colocou de forma brilhante, de uma forma condensada e resumida, o que tem sido feito, né? o que é feito com os corpos doentes, né? Na doença mental. Tem um fator mais preocupante ainda, quando as políticas de saúde mental, que a gente está perplexamente, né, vendo o retrocesso na luta antimanicomial, onde esse governo está destruindo um trabalho de décadas, sabe? Entregando a saúde mental, as políticas de saúde mental, os CAPs, todos a política de saúde que foi todo o aparato que foi montado. Todo o aparato que foi montado para tirar os doentes dos manicômios, eles estão agora retornando e levando para clínicas de religiosos, de é um trem de doido. Exatamente, né? Sob o pretexto de o trabalho voluntário e a religião, e que Deus vai curar e tudo. Então, nós estamos passando por um momento muito, muito, muito grave, onde todas essas políticas está tendo um retrocesso, e eu acho que o governo que vai vir, que espero que esse saia logo, ele tem uma responsabilidade muito grande em relação a isso, de tentar reverter isso, porque a destruição de todo esse aparato, cuidadosamente pensado por muitas pessoas, né? Isso precisa ser restaurado. E nós temos uma responsabilidade muito grande de cobrar
né, dos próximos governantes isso, de que isso seja revisto, restaurado, não é? E que o dinheiro que está sendo desviado para pagar esses centros de reabilitação, sei lá o quê, que volte para o financiamento das políticas de saúde, não é? Que não seja para leitos de hospitais psiquiátricos para internar crianças junto com adulto, e toda essa desgraça que a gente está vendo aí no atual momento. Perfeito, Cátia. Perfeito. E acho que isso fica representado nesse último ato indecoroso, vergonhoso, né? Inóbio de excluir a doutora Anísio da Silveira, a grande baluarte da luta antimanicomial, aquela que queria resgatar o corpo do doente para que ele fosse visto como um corpo normal dentro da sociedade, sem rótulo. Ela perdeu. Não só perdeu a indicação, é porque não indicá-la significa a aderência, a escolha a essas políticas desastrosas que você acabou de mencionar, que são políticas típicas do século XIX. Nós regredimos aqui um século, né? O acolhimento em hospício, que é narrado lá pelo Foucault, voltando à toda. E o corpo doente sendo novamente rotulado como doente, sem nenhuma cidadania, com a cidadania, a pouca que ele tem, completamente confiscada. E isso acontece, você viu que durante a pandemia aconteceu com gente até que tinha recursos, com aquela Qualicorp lá de São Paulo, os médicos escolhendo quem podia viver ou não. É fantástico você ver a judicialização, a patologização, né, e a pecaminização tudo junto. A fulano tem mais condição de sobreviver do que o outro. Eles ainda não foram a julgamento, mas precisariam, porque aqui não há escolha. Ah, mas só tem leito para 3 ou 4. Você é médico para quê? Né? E como que você vai escolher entre uma vida vivível e uma vida não vivível? Recentemente, o nosso esquizofrênico, que transformaram, né, o bagageiro lá do Camburão numa câmara de gás. Um sujeito diagnosticado com esquizofrenia, quer dizer, já é o corpo doente. Esse corpo é judicializado, é judiado, é torturado. Né? Então, essa tortura, o corpo doente é super favorável para isso, porque é a tortura pela qual passam as transexuais, que chegam a dizer: eu sou uma pessoa doente, porque eu nasci no corpo errado. Ninguém nasce em corpo errado, você nasceu na sociedade errada. Não é? Mas a culpa que a pessoa sente não corresponder ao padrão de normalidade. Né? Mesmo hoje, fora do DSM, né? Pelo menos no capítulo, considerava isso como um transtorno, mesmo assim, a lorota se institucionaliza, é divulgada. Né? É um tema. Eu só queria também comentar o seguinte: você diz o próximo governo. Eu espero, sinceramente, que não seja esse desgoverno. Né? Então, não vou mais adiante dizendo que eu espero que seja um bom governo. Mas o que eu quero dizer é que nós estamos acordando, saindo de uma adolescência política, sabe? De uma forma até muito bonita, eu acho que nós estamos saindo, porque até agora ninguém, exceto os malucos, pegaram em armas por causa disso. Mas, olha, o próximo governo vai precisar da gente tanto, Cátia. Não é só para exigir do cara que a gente elegeu, não. É porque nós precisamos, no nosso trabalho, de estar engajado com isso. Não existe uma reforma social que se faça de cima para baixo. Toda reforma social é um trabalho de baixo para cima. Né? É o que eu brinco sempre falando. Ó. De cima para baixo é efeito chuveiro. De baixo para cima é efeito bidê.
né? Então, e, em geral, o efeito bidê encontra exatamente o bidê encontra na realidade, é um bundão em cima. E nós vamos ter que ser muito efeito bidê, sabe? De baixo para cima, porque realmente está tudo transtornado. Corpos doentes nessa atual gestão se transformaram em ícones, né, de repelência, de rejeição, né, de destrato, de descaso, em todas as situações, qualquer corpo doente. Você vê o que fizeram no SUS, caçando medicamentos fundamentais para as pessoas, com males comuns como diabetes, esvaziaram tudo. E a gente ficou calado. Então, eu estou lembrando que, infelizmente, se a gente quer ver mudança, nós vamos ter que mudar bastante a nossa atitude. Não para fazer barulho, nada disso, mas para saber, no nosso pequeno espaço que cada um tem, pelo menos ali, né, reconstruir isso que foi detonado, que foi bombardeado. Letícia, boa noite. Meu anjo, boa noite. Você falou, né, que os corpos doentes eles perdem a autonomia, chegam a perder até a cidadania e muitas vezes não são respeitadas as suas vontades. E isso se prolonga na hora da morte. E acho que você viu recentemente um caso que aconteceu em Aracaju, que a mulher trans foi enterrada pela família com bigode, né? Fizeram um bigode nela e puseram uma roupa masculina, sendo que essa pessoa já havia sido abandonada pela família. Então, acho que esse direito à vontade, né, ele começa no corpo doente, mas ele continua na hora do corpo morto também. Esse corpo morto, ele perde, né, todos os direitos. Você está com o microfone fechado. Ah, cadê? Pronto. Agora eu estou ouvindo. Então, porque não existe ex-doente, não existe ex-corpo doente, isso não existe dentro da sociedade. A pessoa ganhou um rótulo, ela vai levar aquilo para o resto da vida. Os casos mais notáveis que eu conheço é a hanseníase, né? Que essa marca corporalmente de uma maneira brutal, grotesca, e que ainda é bastante proliferada pelo país afora. Ainda é endêmico no Brasil, para quem não sabe. Nem isso a gente conseguiu superar direito. Então, quando você diz esse corpo doente, não há o ex-corpo doente, o corpo morto é uma sequência desse corpo doente. Então, o que a família tentou fazer foi restituir a normalidade, restituir a saúde. E é o que acontece, por exemplo, com a cura gay, né, que é uma metodologia de exorcismo das pessoas LGBT, no sentido elas se livrarem dessas invasões demoníacas, de saírem, como os pastores dizem, saírem do pecado, né? Escapar do pecado. Então, a família ali estava achando que estava fazendo um grande favor para o cara, um grande favor, né? Porque ele vai chegar no céu com a cara que ele teve. Então, eles conseguiram esconder o transtorno dele, que nunca foi transtorno. Esse é um dos pontos do corpo doente que eu disse. O tuberculoso contava menos que ele tivesse uma infecção por um bacilo e contava muito mais a vida devassa dos poetas e artistas românticos. O que causava não era o bacilo, era a vida devassa.
que, evidentemente, a ordem vigente lá, vitoriana, etc., não aceitava. Então, o bacilo era um detalhe, porque o cara já era doente moralmente, já estava fora do jogo, né? Ele já estava fora do jogo. Naquela peça, aquela ópera, é Puccini, que conta a história da prostituta que estava tuberculosa. Me ajuda, gente. Cabeça que faltou. Lembra? É uma ópera belíssima. A Dama das Camélias? Depois virou filme como Dama das Camélias, mas a ópera ela se chama outra coisa. Não estou lembrando. Mas a história é bem por aí, porque não é o bacilo de Koch que infeccionou ela, não. É o fato dela ser prostituta. É incrível isso. Sociedades totalitárias, André, criam os gulags. O gulag é mandado como doente os dissidentes do sistema. Então, a União Soviética tinha os gulags para onde iam pessoas portadoras de transtornos mentais, físicos. Mas não é que ela era portadora. Ela foi rotulada como tal porque ela era contra o regime, ela era contra o sistema. Então, o corpo doente é uma forma de marcar a normalidade da ordem vigente, assim como a restituição da saúde ao corpo doente é uma forma de nós preservarmos uma ordem normal da sociedade, não é? Porque muitos profissionais de saúde têm isso na cabeça, eu preciso restituir a saúde da transexual, saúde do alcoólico. E eles até que são modestos, que eles falam, estou em recuperação. E só por hoje. Eu acho isso notável. Eu também estou em recuperação e é só por hoje. É bem rico isso. Na literatura brasileira e estrangeira, temos muitas obras sobre este corpo doente. O alienista, Machado de Assis, com certeza. Com certeza. Quem que fez essa colocação? De Galaxy para Galaxy. A Galaxy. Falta 2 Oi, core. Oi, Galaxy. oi. Não Tudo quer... bem? Tudo bem. É o Isaías. A ópera é a Traviata. É o Isaías que fez. Eu que fiz essa colocação referente ao alienista e Isso, o muito idiota. apropriado. E nós encontramos, né? Eu leio muita literatura, sou formado em filosofia, teologia, psicologia e Sim, história. Então, na literatura, tanto brasileira quanto estrangeira, nós encontramos muito, e foi muito bem colocado por você a questão de Foucault, que nos deixa bem claro isso, e também tive a oportunidade de conhecer Babacena, em Minas Gerais, toda a história, inclusive tem um livro sobre isso, o Holocausto Brasileiro, que você nos relata... escreveu? Não, não Não. escrevi, mas tem um livro, É um Holocausto livro, Brasileiro. tá bom. E fala de Daniela Babacena. Alec, alguma coisa assim, não recordo o nome dela, Uhum. mas nós vemos isso claramente, não só na Sagrada Escritura, ou seja, na Bíblia. Na Bíblia nós vemos a questão da lepra que você colocou. Para ter uma noção, quando nós olhamos na Bíblia, na Sagrada Escritura, o leproso, isso já encontramos no próprio Novo Testamento, o leproso ele precisava tocar um sininho. Ele era tirado do seu convívio familiar, comunitário, porque a família não era constituída como é hoje, né? Sim, Era tirado de dentro desse ambiente familiar e era levado para as cavernas, para não contagiar outras pessoas. E sim. assim, se por acaso houvesse necessidade desse leproso sair da caverna, ele precisava tocar um sininho. E ele tocava esse sininho gritando, leproso, leproso, leproso. Sinalizando que o leproso estava passando ali um corpo doente, estava passando ali,
e que todos precisavam se afastar. Desculpe, mas se a gente olhar nos tempos nossos hoje, olha, e você coloca muito bem, uma das suas colocações é a questão da justiça, a questão da justiça mesmo. Da Ou seja, judicialização. exatamente. Se nós olharmos uma pessoa que está com uma tornozeleira, eu vi isso há pouco tempo em Minas Gerais. Eu sou do Paraná, mas eu estava em Minas Gerais esses dias. E alguém comenta, olha, aquele ali cometeu algum crime, porque ele está com uma tornozeleira no shopping. E eu, na hora, lembrei justamente desse fato dos leprosos. Ou seja, aquele corpo está marcado. Tá, cometeu um crime, independente de qual crime cometeu. Mas aquele corpo foi marcado. Há uma possibilidade de nós marcarmos, ou seja, a sociedade marcar um corpo e assim esse corpo fica o resto da vida marcado, como você colocava. Então, e na literatura que nós encontramos, na literatura russa, o idiota, né, aí que eu falei do alienista. Então, tem muitas na literatura que nós encontramos sobre essa questão desse corpo doente, né? Foi fantástico essa questão do barco, ou seja, do navio aí que você coloca. Era muito comum pegar os loucos, os doentes, considerados loucos ou doidos, colocar no navio, no barco e deixar à beira-mar. Não, rolava pelos rios. Exatamente. Pelos rios da Europa, parando de porto em porto, e pegava mais uns e ia. Eu não E sei o que jogava, acontecia alguns eram jogados, ou seja, eram corpos que eram jogados, corpos que não tinham sentido para as pessoas. Corpos abjetados, vidas não Exatamente. vivíveis, usando a Exatamente. nomenclatura atual, né? Exatamente. E a comparação que eu fiz com o trem de doido de Barbacena, que é anal dos insensatos, sair recolhendo doido pelo país afora para botar no hospício, e as famílias precisavam se livrar daqueles caras. Aliás, precisam até hoje, porque o corpo doente, como você colocou aí, ele é parte da sociedade, mas ele é a parte abjetada. Eu preciso do corpo doente para saber que eu sou saudável. É considerado o produto estragado da sociedade. Infelizmente, a sociedade é como se fosse um produto estragado ou descartável. Ou seja, esse produto não deu certo, então nós vamos colocar dentro de uma prisão, vamos colocar dentro de um manicômio, dentro do hospício, vamos colocar dentro de um barco. Oi? Ou dentro de uma igreja. Concordo, plenamente. Pecaminizando, né? O pecado, exato. Pecado. Concordo, né? Fiz teologia e vejo isso claramente. A delinquência, o crime, né? A patologia e o pecado. Você vê que os três são de mãos dadas para poder excluir os dissidentes, né? E são todas as formas de vidas não aceitas pela ordem vigente, né? Então, o corpo... Se eu não estou equivocado, Foucault teve a oportunidade de visitar Barbacena. Historicamente, parece. Se eu não estou equivocado, eu li algo nesse sentido. Foucault chegou ao Brasil e visitou Barbacena. Que legal. Porque é justamente esse espaço, qual você colocou, dos hospícios, manicômios e tudo mais, né? Então, até está saindo um outro documentário de outro manicômio que fecharam há pouco tempo, Juriquê, alguma coisa assim. Está saindo algum documentário em Juqueri, em São Paulo. Juqueri, em São Paulo. Então, está saindo alguma coisa aí, saiu alguma coisa nesse sentido, mas, novamente, aquilo que a nossa colega colocava aí, que você apresentava, novamente, nós estamos vendo essa política do corpo marcado, um corpo marcado como doente, como bandido, como pecador. Novamente nós presenciamos isso. Está muito visível legal. E nós precisamos, seja como psicólogo, como psicanalista, seja como sociedade, seja como humanos, precisamos estar nos havendo com essa realidade do qual nós estamos encontrando novamente, ou seja,
as pessoas não conhecem a história. Como você colocou a história aí, historicamente, as pessoas não conhecem a história. Aquilo que não se resolve se repete. Ou retorno recalcado. Ou seja, as pessoas não conhecem a sua própria história e, ao não se conhecer a própria história, está repetindo essa história. É isso que está acontecendo no nosso Brasil, infelizmente. Pois é. É Galaxy mesmo que você chama, Isaías, né? Isaías, exatamente. Eu escutei você dizer, muito bem colocado, Isaías. Agora, o próximo aprendizado nosso é de regaçar as mangas e fazer. Porque as redes sociais trouxeram para o Brasil essa exposição da raiva, né? A gente xinga, mas e fazer? Fazer é fazer, mas fazer o quê? Fazer o que estiver mais próximo, né? Porque você repisou ainda no final, né? É o crime, o pecado e a patologia juntos, e que se reproduz, por exemplo, na pele do negro. Ele é as três coisas. E você veja as vidas não vivíveis lá em Recife, não é? Em Santa Catarina, em São Paulo, em Minas, em lugares muito distintos, em que as pessoas são escolhidas para não viver. Não são vidas vivíveis. É uma tragédia isso, sabe? Então, aqui, não é só para a gente, não, mas, né, Black Lives Matter. Né? Black Lives Matter. Eu estou feliz, porque eu sou muito adepto de Ariano Suassuna, e ele fala uma coisa que eu carrego como uma das coisas mais preciosas que eu tenho, que ele falava assim, em volta do buraco tudo é beira. Então, a gente tem que se agarrar nas beiras, nós temos beiras. A doutora Aniese, né, que embora tenha sido vilipendiada agora, é uma referência para nós no combate sistemático ao corpo doente. Considerar esse corpo, antes de tudo, como um sujeito, né? É trabalhar com ele dessa forma. Mas tem muitas outras. Bem, Letícia, eu vou aproveitar para dizer que no Congresso do Langajo desse ano, 3 a 6 de agosto de 2022, nós vamos ter a participação da Letícia Lanz, ela vai assumir um workshop, então vai trazer essa questão do corpo, né, também na ocasião do Congresso. Então, agradeço em nome do Instituto Langajo imensamente a sua disponibilidade, a fala de hoje, a parceria constante, e nos vemos, então, em breve. Retomamos em agosto. Retomamos em agosto, então, primeira semana de julho não tem seminário, férias no Brasil, e retomamos em agosto, também não deve ser na primeira semana, porque tem o Congresso. Né? Mas a gente vai dando notícias. E na segunda aí, eu tenho problemas também. A gente combina e dá notícias no Instagram depois. No 9, depois a gente combina isso, porque tem combina e divulga para vocês. Pode. Boa noite a todos. Boa noite, até breve. Muito obrigada. Tchau, tchau.